Oi. Bom dia, estamos aqui com os alunos do curso de Filosofia, na matéria de Filosofia da Natureza. Vamos apresentar o capítulo 9, aquele que nos foi pedido. Então, em forma de entrevista, vamos lançar perguntas sobre este capítulo, sobre os temas principais deste capítulo, e aí nós iremos responder e assim fazer com que vocês também compreendam aquilo que está sendo dito neste livro, que se chama O Mito Moderno da Natureza Intocada. Neste capítulo 9, o seu título é O Surgimento da Preocupação com as Populações Tradicionais do Brasil. Então, em relação à proteção da natureza e os novos movimentos ecológicos brasileiros, Anderson e Lucas vão falar um pouquinho. Bom dia. Neste capítulo nos é apresentado a preocupação com as populações tradicionais, que é algo recente no Brasil, que acabam vivendo o extremismo quando não sabiam apresentar ideias que vinham somar. Contudo, sabemos que a degradação e o mau comportamento do homem em administrar e cuidar da natureza vem causando diversas reações ecológicas, e nisso vem surgindo instituições e fundações para a conservação da natureza, pois a interferência humana na natureza é algo muito grave. Os ambientalistas, segundo Viola, em 1986, se reuniram, aquelas pessoas admiradas de orientação filantrópica, para organizar de modo objetivo a estritamente conservação na linha das sociedades protetoras de animais surgida no século XIX. Também a economia brasileira e o seu impacto na natureza, o degradamento da ambientação com apenas a visão ao lucro, pela ideologia do milagre econômico. O milagre econômico foi no período de 1968 a 1973, caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. O importante naquele tempo era o incentivo ao lucro e a desvalorização da natureza. Percebemos nesse capítulo também que esses movimentos surgidos, principalmente a partir da década de 70, são movimentos que denunciam principalmente a ditadura militar, que devasta a natureza, destrói os rios e com isso também geram problemas ambientais e sociais, expulsando pessoas que moram nesses locais como os índios, né? Então, na época da ditadura, havia muito essa destruição da natureza por parte também dos militares e também de pessoas estrangeiras que achavam aqui apoio a partir daqueles que governavam. Isso a gente vê muito em Cubatão, no Rio de Janeiro, onde foi construído um polo petroquímico, aqui também na Bahia, em Aratu, onde também foi construído esse polo. Mas também percebemos a Transamazônica como destruição de uma parte da floresta, só que não deu resultado, como também construção de hidrelétricas em todo o país e que acarretou em diversos problemas ambientais e sociais com a destruição de algumas aldeias, né? E tudo isso, como já falado por Anderson, percebe-se que por causa do milagre econômico. Só que em nome desse progresso, em nome do milagre econômico surgido, essa natureza foi sendo destruída e devastada. E aqui o autor vai criticar, dizendo que esse progresso, esse nome é utilizado muitas vezes para abafar essa destruição causada. E ele surge em 72, o Manifesto Ecológico Brasileiro, O Fim do Mundo. É um livro do ecologista José Lutemberg, que ele vai tratar, denunciar na época da ditadura tudo isso, porém é algo muito censurado, já que ele não queria sofrer com a ditadura, né? E os militares pressionavam muito essa questão, né? Apesar desses movimentos e esse manifesto não ter relação com a esquerda brasileira, porém era perseguido esse pessoal que lutava para não devastar. E esse manifesto vem trazer justamente essas denúncias, né? Querendo e pedindo, clamando aos militares que tenham um olhar melhor para a natureza, não destruam em nome do progresso e simplesmente em vista do lucro. E ele vai propor um equilíbrio, que é a homeostase, que é o equilíbrio, né? A gente pode recorrer à biologia, né? No nosso intestino, no nosso organismo, existe um equilíbrio e daí vem essa questão dessa palavra, né? Um equilíbrio natural, que é o proposto. O equilíbrio com a natureza, a preservação e o equilíbrio também social, não destruindo a natureza nem as pessoas que habitam nestes locais reservados.
Agora, em relação às agressões aos modos de vida tradicional e às ameaças de desorganização ecológica e cultural, Kaique, você pode falar um pouco de como se iniciou esse processo de ameaça dos sistemas tradicionais? Então, né, como já foi até colocado pelo nosso colega Lucas, essas ameaças desses territórios, né, considerados tradicionais se deu principalmente por volta dos anos 60 e dos anos 70, com a grande expansão urbana industrial e da fronteira agrícola. Né? Houve muito incentivo por parte do governo e muitos polos industriais. E também com a grande expansão agrícola, esse território foi começando a sofrer essa pressão, foi começando a ter essa apropriação desses territórios. No caso da região costeira, né, da região costeira brasileira, essas pressões elas ocorreram, né, de uma maneira mais forte entre os anos 50 e 60, devido a essa expansão urbana industrial, onde ocorreu nessa implementação de muitos polos industriais, muitos polos petroquímicos, inclusive aqui no próprio Nordeste. E no final, né, dos anos 60, o governo ele decidiu estabelecer uma indústria pesqueira moderna que se tornasse, né, uma grande exportadora desses produtos pesqueiros na região costeira. Isso, claro, né, interferiu muito nas populações tradicionais que tinham seu modo de pesca artesanal, pois essa pesca agora começava a ser uma pesca motorizada, e isso interferia muito no próprio ecossistema local e interferia no modo de vida dessa população. E isso também gerou inúmeros conflitos, né, entre esses tipos de embarcações, né, agora motorizadas, com próprios moradores locais que tinham a sua maneira de pesca artesanal para a sua própria subsistência e também para o comércio mais local, né, um comércio mais para a sobrevivência mesmo. E diante dessas ameaças à natureza, né, o próprio governo, com o objetivo de preservar algumas áreas, criou reservas e parques. Né? Essa foi uma medida importante, essa criação? Então, com relação a essa criação, né, desses parques ecológicos, existem dois pontos de vista, né, porque esses parques eles foram criados e isso de certa forma barrou um pouco essa devastação ambiental que vinha ocorrendo, né, ajudou a preservar algumas áreas, só que tem que se levar em conta que tanto essa expansão urbana e industrial como a criação desses parques não levou em conta os moradores existentes nessas regiões, porque esses parques eram proibidos, né, muitos deles era proibida a presença desses moradores, eles eram proibidos de exercer suas atividades. E uma pergunta que todo mundo quer saber, como que esses moradores reagiram também a essa invasão? Então, né, devido a esses parques, a essa criação, o próprio também mercado turístico, né, que criou muitas imobiliárias, tem começado a tomar esse espaço desses moradores tradicionais. Muitos já não conseguiram manter a sua própria sobrevivência nesses locais, né, já não tinha os meios de sua própria sobrevivência, então muitos tiveram que deixar esses locais. Isso contribuiu para a criação de muitas regiões de favelas também em alguns locais, né, devido a essa evasão desses moradores. O governo incentivou e implantou, né, na sua fala, diversas indústrias e ao mesmo tempo criou áreas de reserva. Mas o que parece, as pessoas não eram levadas em conta. Então, é isso mesmo, né? As pessoas não eram levadas em conta, eram lançadas em qualquer área. Então, né, como foi falado, de fato, né, tanto esse dito desenvolvimento, né, que levou a essa criação de muitos polos petroquímicos, como a própria criação desses parques, eles de fato não levaram em consideração, não ouviram, né, digamos assim, os principais interessados que habitavam essa região, que eram os moradores, né, tradicionais desses locais. Então, isso a gente percebe que isso se perdura até hoje, tantas vezes, né? Observamos que muitos moradores são expulsos de suas localidades em torno de um dito desenvolvimento. Isso também acontece muito com a população indígena, né, que até hoje luta dos seus direitos serem garantidos, seu direito à terra. Então, isso que se iniciou desde lá dos anos 50, 60, se perdura até hoje. Esses próprios os mais interessados nessa região, neste território, na maioria das vezes não são ouvidos, simplesmente são tomadas medidas, né, de uma maneira sempre de cima para baixo. Então, eles geralmente não são levados em conta. E existe algum estudo que
fala da importância ou da manutenção, da não manutenção, né, dos moradores tradicionais, algum estudo que se refere basicamente a isso? Sim, já existem, né, várias pesquisas que estudam, né, a importância de se manter, de se preservar as populações tradicionais nesses parques e reservas ecológicas, né? E existe o Núcleo de Pesquisa sobre Populações e Áreas Urbanas Brasileiras da Universidade de São Paulo, que é o NUPAUB, que ele realizou, né, diversas pesquisas em diversas regiões do Brasil, inclusive no Vale do São Francisco, que também foi muito atingido, né, por algumas medidas de desenvolvimento. Muitos moradores foram atingidos também, em outras regiões da Amazônia, como os ribeirinhos. Então, esse grupo, né, de estudo na Universidade de São Paulo realizou diversas pesquisas e eles defendem, né, que a importância da criação desses parques, de ser mantida essas populações tradicionais, porque antes mesmo dessa criação, essa população ajudava na manutenção desse ecossistema, porque eles conhecem muito bem o desenvolvimento tanto dos animais, da época reprodutiva, né, obedecendo, respeitando o momento reprodutivo dos animais, conhecem o ciclo das plantas, então eles ajudavam na manutenção desses ecossistemas. Só que também existe, né, uma outra vertente que são os preservacionistas, que justamente defendem o contrário, que eles não querem a manutenção, eles acreditam que essas reservas devem ser, né, sem nenhum tipo de habitação humana. Então fica, né, um pouco essa contradição, né? Alguns que defendem a manutenção e outros que lutam para que essa manutenção dessas populações tradicionais não ocorra. Obrigado. Agora, Bruno, o que incentivou, né, para a criação de movimentos que conservasse a população local dessas áreas protegidas que Kaique tanto falou, que foi degradada? Justamente aquilo que Kaique falou, né? Com a degradação desse ambiente, muitos evadiram, né, para as favelas e para outras regiões. Todavia, muitos ficaram nesses locais e começaram a reagir. Então, o que levou e incentivou a criação de movimentos que conservassem as populações tradicionais foi a questão de manter-se resistente a essas explorações e esses projetos imobiliários, que assim causaria, né, no caso, a expulsão deles. E, ao invés deles evadirem, resolveram continuar e lutar pelos seus direitos, pelos seus ancestrais. Mas quando se começou a dar atenção a essas populações, né, nesses locais, né, de áreas protegidas? Justamente, né, quando Lucas colocava a questão da ditadura militar, com o fim da ditadura militar e a volta da democracia, em 1984, ocorreu uma oposição da população local para lutar contra a expulsão desses territórios. O que acontece, né? Com a volta da democracia e com a queda da repressão da ditadura com essa população, né, eles começaram a ter mais oposição, a querer lutar mais pelos seus locais habitat, né, natural, né, porque é deles. Como disse, tradicional justamente porque é um local dos seus antepassados, é um local de habitação deles. Sim, esses movimentos, né, são locais, são espontâneos, mas quais são as características deste movimento, né? Quais são as características também dos movimentos desses locais que são tutelados pelo Estado, ou seja, essa diferença, quais são as características desses dois locais? Existe três fortes movimentos, né, que é os tutelados, os movimentos locais espontâneos, aqueles que são tutelados pelo Estado, e existe um outro que Danilo vai falar logo após, que primeiro, os movimentos locais espontâneos são aquelas pessoas que moram naquele lugar, como, por exemplo, o livro traz a questão, né, de pescadores que moram no Rio Cuiabá, onde estava começando a ser explorado por sulistas que queriam, né, pescar naquele lugar, mas de uma maneira totalmente contrária às tradições locais, que ao invés de manter o ecossistema equilibrado, queriam desequilibrar o ecossistema, porque pescavam com barcos e não servavam os peixes, né, não davam alimento para que eles pudessem engordar para poder chegar ao momento certo de pescar. Então esses moradores começaram a lutar contra e conseguiram proibir com que esses pescadores entrassem nesse local. Só era permitido a pesca se fosse da maneira deles, com um barco, com uma linha, para poder ter um equilíbrio no ecossistema. E depois, né, eles começam a ter credibilidade, né, com os órgãos que protegem o meio ambiente, como por exemplo esses pescadores de Cuiabá tiveram apoio do IBAMA
então são reconhecidos, né, que aquele local ali é um lugar preservado pela natureza, pelo IBAMA, para que só haja pesca dessa maneira. Os movimentos que são tutelados pelo Estado, primeiro acontece uma questão de que, o que Kaique também colocava, o Estado não ligava e não queria escutar aquele povo que morava naquela região. E se fizeram um projeto, né, de preservação florestal que não observava a população, deixava a população desassistida e proibia a população de ficar naquele lugar. Todavia, com as questões de que pessoas que estavam ali na Secretaria do Meio Ambiente começaram a se sensibilizar, né, com aqueles que estavam lá e criaram um núcleo de Psicoaba, criado em 1985, voltado justamente para essas populações, né? Então o governo, a partir de seus projetos, consegue tutelar aquelas populações, consegue agregar aquele povo que está naquele lugar e dar assistência a esse povo para poder subsistir, tanto proteção, né, proteger que aquele lugar seja deles, mas também maneiras, né, que ele possa subsistir, maneira de manejo da terra, manejo dos rios e assim por diante. Ótimo. Danilo, você que ficou responsável por falar um pouquinho desses outros movimentos, né, são tutelados pelo Estado, por várias formas. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso, né? Um exemplo de incorporação recente, tradicionais em unidades de conservação restritas, é o projeto de estação ecológica do Mamirauá, do estado do Amazonas, né? Administrado pela sociedade civil, né, desta mesma cidade, e apoiado por várias organizações não governamentais ambientalistas internacionais. Né? Qual é o objetivo, né, dessa estação ecológica e o que diferencia, né, este projeto dos demais que visam proteger as populações tradicionais? Então, para começar, eu gostaria de corrigir ela, é Mamirauá. Esse projeto foi criado para proteger grande parte das terras inundáveis localizadas entre os rios Japurá e Solimões. E além disso, nessa extensa área, moram 4.500 ribeirinhos. Lembrando que Bruno falou, muitas vezes o Estado vinha, tirava a população local do ambiente com a indenização irrisória, que não vale a pena, e aí colocava a pessoa em outro local que a pessoa perdia seu vínculo com a terra e o seu vínculo com a sua cultura. Ao contrário do que obriga a legislação, que é a expulsão dessa população da área, a administração do projeto decidiu manter os vazeiros nesse território, onde sempre viveram. Isso é um marco, né? Porque essa estação ecológica de Mamirauá tira esse vínculo, esse paradigma de pegar a população e tirar da terra, mas não, pega a população e trabalha, coloca a população para trabalhar com o movimento para que aí ocorra ou uma mineração, ou se não uma exploração, ou proteger a reserva. O principal diferencial desse modelo de conservação ambiental é que o projeto não se limita somente à conservação ambiental. Ele ultrapassa esse âmbito, quando insere a comunidade local. Sendo assim, é uma forma de respeito pelo modo de viver da comunidade, facilitando a sua contínua economia de subsistência, além do ganho para o projeto, que sem essa comunidade seria impossível, pois a região é de grande diversidade biológica e durante as cheias as águas se espalham por milhões de hectares, tornando a fiscalização da estação ecológica de Mamirauá tarefa impossível. Certo. Então, existe também o Conselho Nacional de Seringueiros, né, de seringueiros no Brasil. Né? Qual é a sua importância, né, e qual é o seu legado no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável? O Conselho Nacional de Seringueiros tornou-se conhecido com a morte de Chico Mendes. Todo mundo lembra da música, aquela famosa música de Chico Mendes, ele que foi um seringueiro, um importante ativista ambiental, reconhecido no Brasil e no mundo, e com esse assassinato dele, o mundo colocou uma pressão no Brasil e alguns órgãos ambientais também colocou essa pressão. O Conselho Nacional de Seringueiros, estabelecido em 1985, tem como estratégia a criação de reservas extravistas, que é a regularização através da concessão de uso à população que já habita na terra. Isto é, pega a população em uma terra que ela seria privada ou deslocada do seu ambiente natural, dá para aquela população
cuidar, mas com algumas regras, cria um senso de educação naquela população, como por exemplo um rio. Você vai colocar um rio para pesca, um rio para abastecer a região, um rio de preservação que ninguém pode explorar, conservando a posse efetiva da terra e do modo de vida tradicional. Isso contribui para a não destruição física e cultural de uma população tradicional. Além desses fatores, esse movimento obteve grande apoio de ONGs e ambientalistas, tornando assim inspiração para outros movimentos posteriores a eles, que visam também um desenvolvimento sustentável. Pronto. Então eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês, né, sobre o próprio título desse capítulo, que ficou forte na nossa apresentação, que é esse surgimento dessa preocupação com as populações tradicionais do Brasil, que, como vimos nas apresentações, foram tratadas de forma totalmente desrespeitosa, né, sendo expulsas dos seus lugares e sendo jogadas nas favelas, mas que surge, né, assim com todos nós, como nós apresentamos, surge com algumas instâncias, tanto espontaneamente como através do Estado, coisas que pudessem, né, situações e movimentos que pudessem também proteger e trazer de volta de forma consciente, como o Danilo trouxe, outras de forma espontânea e natural, né, como o Bruno, pudesse também trazer essas populações de volta para seus lugares, ou para lugares que também ela possa também se desenvolver. Só assim, uma questão que é importante também pensarmos, né, que essa discussão sobre populações tradicionais não é algo que ficou para trás, né? É algo muito recente, porque quando observamos para populações ribeirinhas, populações quilombolas, populações indígenas, nós percebemos, entre outras, que ainda existe uma luta muito grande por essas populações para a manutenção dos seus territórios tradicionais, né? E mais do que nunca, eu acho que nos nossos dias nós precisamos refletir muito e pensarmos sobre essas populações que muitas vezes nós achamos que não nos atingem, mas que eles são proprietários de muitas áreas e que por vezes são tomadas em torno, né, de um progresso e de um desenvolvimento, e sua cultura muitas vezes é violada, seus mitos, sua própria religião, né? Então muitas vezes essas culturas não são respeitadas, não só o seu território, mas a sua própria maneira de ser, né, enquanto comunidade. Então é uma discussão muito recente que precisa ser levada também, né, para outros âmbitos. E interessante também é que, como o Kevin estava falando, né, antigamente, sem esses órgãos, a população local vivia bem ali, ela preservava de certa forma o ambiente, não tem nenhuma destruição. E aí, com a modernidade ecológica, o desenvolvimento da população do país, do mundo, tornam isso como subterfúgios para que a população seja retirada daquele local em prol de um desenvolvimento sustentável, mas na verdade é uma destruição, como temos visto no nosso país nos últimos anos. É muito interessante também percebermos que essas populações, esses lugares que lutam, né, pela preservação dessas populações tradicionais, como os movimentos locais, tutelados pelo Estado, e as organizações não governamentais, têm crescido, né? Principalmente as organizações não governamentais que vêm de outros países, para preservar, por achar importante, né, tanto a nossa fauna e flora brasileira, né, porque se acontece muito desmatamento ainda, e mesmo com tantas políticas públicas voltadas para o meio ambiente, ainda assim é necessário ter uma visão de que o meio ambiente deve ser preservado e que a população que está inserida naquele lugar deve ser preservada e respeitada, porque partindo do princípio que já foi na comunidade quilombola, eles preservam muito as suas tradições, seus ancestrais, e que muitas vezes é desrespeitado, criminalizado e demonizado pelas outras populações, que deve haver respeito, né, tanto pela cultura e tanto pela dignidade da pessoa humana que essa população tem. E algo aí que, quando o Kaique falava sobre as populações tradicionais, que ainda também existe essa visão do milagre econômico, porque, como falou, né, dessas pessoas que são tiradas dos seus lugares, né, dos seus habitats, porque ainda a parte governamental visa justamente pelo lucro, né? Então, enquanto estavam lucrando, né, aquele pensamento que eles tinham, né, daquela época,
enquanto lucrava, mesmo tirando o povo do seu habitat, mesmo tendo uma forma, né, que não pudesse levar aquele povo a um bem-estar, mas que para eles, né, tivesse dando lucro e uma visão para o país, para aquele lugar onde eles estavam, era importante. Então a forma com que respeitar essas pessoas, respeitar o habitat que elas estão e também favorecer um bem-estar para aquelas pessoas que são tiradas dos seus lugares, porque é algo que a gente vê também muito atual no nosso estado político. E eu tenho a música que Danilo falou, de Chico Mendes, que a gente pode cantar até para concluir essa entrevista, né? O shot ecológico, que vocês podem pesquisar aí. Começa. A gente pode. Alan vai começar aí. Então a gente vai só para o refrão, né? Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu, e o peixe que é do mar. Poluição comeu, Eu vejo onde é que está. poluição comeu, nem Chico Mendes sobreviveu. Posso mais andar, não posso respirar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.